Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora aqui realizar o simulado, tá bom? Simulado de primeira habilitação tem algumas questões que eu achei interessante. Então vamos lá. Primeira questão: qual é a principal razão para que a placa pare tenha um formato octagonal único? Então nós temos aí 4 questões, tá bom? Mas a correta é para ser facilmente reconhecida, mesmo que vista de costa ou parcialmente coberta. Essa é a resposta para essa pergunta, tá bom? Para que para ser facilmente reconhecida, mesmo que vista de costa. Ela é em formato octagonal e ela é única. Então, se você vê uma placa nesse formato, então ela indica pare. A placa pare, você como condutor, você tem como obrigação parar o veículo, mesmo que não tenha ninguém atravessando a outra rua, tá bom? Mas a placa, ela é de uso, ela é obrigatória que a parada seja realizada. Se você perceber que passou da saída e que precisava pegar aquela saída que você passou, qual é a atitude mais segura a ser tomada? Então eu vou entrar à minha direita, só que daí eu passei desse ponto. O que é que eu devo fazer? A resposta correta é seguir em frente com segurança e procurar o próximo retorno. Não vá dar ré, não pare no acostamento e nem faça uma manobra brusca. Você segue em frente com segurança e procura o próximo retorno, tá bom? Essa daqui é uma questão que eu costumo falar muito, porque eu acho ela de extrema importância. Por quê? Qual é a distância lateral mínima que o motorista deve manter ao ultrapassar um ciclista? A resposta é 1,5 m. Não é meio metro, não é 1 m, não é 2 m. A resposta certa é 1,5 m. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui, por que é proibido estacionar a menos de 5 metros de uma esquina? É proibido estacionar a menos de 5 metros de uma esquina. Ah, mas não tem placa dizendo que é proibido estacionar. Mesmo que não haja placa, é proibido estacionar. É lei. Então, tem uma esquina, você quer estacionar, você tem que contar 5 metros para poder estacionar, caso não haja nenhum tipo de sinalização proibindo. A resposta é porque atrapalha a visão dos motoristas, dificulta manobras, além de ser uma infração de trânsito. Tudo bem? Dirigir com sono, ele é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Mas por qual motivo? Porque a sonolência ela reduz o reflexo, a atenção e a capacidade de reagir, tá bom? Então, dirigir com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Essa aqui é uma questão muito importante. Por quê? As defesas metálicas instaladas nas margens de pontes e curva perigosa são um exemplo de que tipo de sinalização? Elas são dispositivos auxiliares. Então, quando você vê aquelas placas, defesas metálicas instaladas às margens de pontes e curva, popularmente conhecido como guarda-rei, eles são dispositivos auxiliares, tá bom? Seguindo aqui, qual é a principal diferença entre uma placa de proibido estacionar e proibido parar e estacionar? Veja bem, a placa proibido estacionar é aquela que tem um E cortado no meio. Ali você é proibido estacionar, mas você pode realizar uma parada rápida para embarque e desembarque. Quando a placa é com E e com um X, ali você nem pode parar e nem estacionar. Então a resposta é proibido estacionar, é permitido uma parada rápida para embarque e desembarque.
enquanto na outra nem isso é permitido, tá bom? Essa é a resposta. Vamos lá. Qual é a velocidade máxima permitida em uma via local, como a rua de um bairro residencial? É 30 km por hora. Ah, Marcelo, não tem placa. Não tem placa, não tem sinalização com a velocidade máxima, porém, você já sabe que a velocidade máxima para uma rua de um bairro residencial é 30 km por hora, tá bom? Seguindo aqui, fazer manobras perigosas como empinar a moto em via pública é considerado uma infração gravíssima e também pode ser considerado um crime de trânsito. Qual a principal diferença entre uma rodovia e uma estrada? Essa aqui muita gente não sabe, mas agora vocês vão ficar sabendo. A principal diferença é: rodovias são vias rurais pavimentadas e as estradas são vias rurais não pavimentadas. Resumindo, rodovias são vias asfaltadas e estradas são estradas de barro, tá bom? E vias rurais, estradas são vias rurais de barro, não asfaltada. Essa é a questão 11, vamos para a questão 12. Ao ver uma placa amarela com o desenho de uma lombada, popularmente conhecido como quebra-molas, o que o condutor deve fazer? O condutor deve reduzir a velocidade para passar pela alteração do pavimento com segurança. Tudo bem? Seguimos para a questão 13. Um motorista envolvido em um sinistro percebe um cheiro de combustível e fumaça saindo dos carros. Qual deve ser sua prioridade? A sua prioridade deve ser garantir a sua própria segurança e a de outros, afastando-se do local e acionando os bombeiros. Tá bom? O que significa ser um bom motorista? Ser um bom motorista significa seguir as regras do trânsito. Não significa dirigir rapidamente, não significa conhecer os atalhos e nem ter um carro novo do ano. Significa seguir as regras de trânsito. Tá bom? Seguimos. Ao sair de uma rodovia, quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Vamos lá. Essa aqui, ela é uma casquinha de banana. Repetindo, ao sair de uma rodovia, quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Veja bem, nem toda estrada ela vai ter essa opção, certo? Que é a faixa de desaceleração. É uma faixa exclusiva para redução de velocidade. Nem toda rodovia vai ter, mas quando a rodovia tiver, a resposta ela é clara. Somente após ter entrado completamente na faixa de desaceleração. Então, ao sair de uma rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade somente após ter entrado completamente na faixa de desaceleração. Se você estiver em um cruzamento onde o semáforo está verde, mas um agente de trânsito sinaliza para você parar, qual instrução você deve seguir? Gente, o agente de trânsito ele sempre vai ter prioridade em relação às placas. Então a resposta é a do agente de trânsito, pois suas ordens prevalecem sobre todas as outras sinalizações. Então, repetindo, a do agente de trânsito, pois suas ordens prevalecem sobre as outras sinalizações. Seguimos aqui. Em um sinistro sem vítima, onde os veículos obstruem o trânsito, qual é a ação prioritária que o condutor deve tomar após garantir a sua própria segurança? O que é que acontece? Teve um sinistro, 2 carros se chocaram, porém não teve vítima, foi só danos materiais. A resposta é retirar os veículos da via para um local seguro, para não obstruir o tráfego e evitar novos sinistros, tá bom? Então, se for um sinistrozinho ali leve, onde só teve danos materiais e seja possível retirar os veículos da via, você deve retirar os veículos para um local seguro.
Qual é a principal restrição de peso para um veículo conduzido com a categoria B da CNH? Essa aqui é outra questão casquinha de banana. Então, quem tem a categoria B só pode dirigir um veículo onde o peso bruto total não passa de 3.500 kg, tá bom? Então, você que tem a categoria B, você pode conduzir um veículo com peso total que não ultrapasse 3.500 kg. A faixa de pedestre, com suas largas listas brancas, concede qual direito ao pedestre? Essa é fácil. Ela dá a prioridade de travessia, exigindo que os veículos parem. Resumindo, tem uma pessoa atravessando a faixa de pedestre, você, condutor, deve, por obrigatoriedade, parar o seu veículo para o pedestre atravessar. Vamos lá. O que o condutor deve fazer ao perceber um pedestre atravessando fora da faixa? Está lá, o condutor dirigindo seu veículo e começa uma pessoa a atravessar a rua fora da faixa. Teoricamente, você vai entender que você está certo e o pedestre está errado. O que você deve fazer? Gente, veja bem, o maior sempre irá proteger o menor. Então, se o pedestre está atravessando, eu, como condutor, eu tenho obrigação de proteger o pedestre. Nesse caso, a resposta correta é reduzir a velocidade e manter a atenção redobrada. Ok? Seguimos. Ao dirigir em uma rodovia durante o dia, qual é o procedimento relacionado à iluminação do veículo recomendado? É recomendado manter o farol baixo sempre aceso, tá bom? Ah, mas é durante o dia. É recomendado, entendeu? É recomendado manter os faróis baixos sempre acesos. Vamos lá, aqui, ó. Qual o limite de pontos em 12 meses para o condutor que não tem infração gravíssima? Essa é uma questão muito importante, porque até uns anos atrás, o máximo de ponto que você podia perder era 20 pontos. Agora, você que não cometeu nenhuma infração gravíssima em 12 meses, você pode perder até 40 pontos na sua habilitação. Dando sequência, vamos lá. Quando a sinalização horizontal, que são as faixas, aquelas pintadas no asfalto, no chão, apresenta uma linha branca seccionada, conhecida como tracejada. O que isso significa? Então, quando a sinalização horizontal apresenta uma linha branca seccionada, o que significa? Vamos lá. Quando é linha branca, significa que o fluxo é para o mesmo sentido. Ao contrário, quando é linhas amarelas, significa que o fluxo é sentido contrário. Então, vai e vem. Quando é branca, simplesmente vai no mesmo sentido. Nesse caso, como ela é seccionada, tracejada, ela é permitido a mudança de faixa quando houver segurança. Então, o que isso significa? A resposta para essa pergunta é: qual é a função dessa linha branca seccionada? A resposta é separar fluxos no mesmo sentido, e ultrapassagem é permitida, se houver segurança. Caso não haja segurança, ela acaba se tornando não permitida, tá bom? Essa ultrapassagem ela só é permitida se houver segurança. Essa já foi. Essa já foi. Vamos lá. Um condutor com habilitação na categoria B está autorizado a dirigir qual dos seguintes veículos? Essa é uma questão
onde você vai analisar as outras questões, porque a gente já entende que categoria B, ela abrange até 3.500 quilos. Então, quem está na categoria B pode dirigir um caminhão pequeno com peso bruto total de 4.000 quilos? Não. Pode dirigir uma van escolar com capacidade para 12 passageiros? Não. Uma motocicleta de até 250 cilindradas? Não. Por quê? A motocicleta ela está inclusa na categoria A. Então, logo, a resposta é uma picape leve com peso total de 3.500 kg e capacidade para 5 pessoas. Tá bom? Mas essa pergunta poderia ser assim, uma picape leve com peso total de 3.500 kg e capacidade para 5 ou 7 pessoas, porque temos hoje picape com 7 pessoas, 7 lugares também. Então, é basicamente isso. Uma picape leve com peso total de 3.000 kg e capacidade para 5 pessoas. Ao se deparar com um sinistro envolvendo um veículo que transporta cargas perigosas, identificado pelos painéis laranja, então, todo veículo que transporta carga perigosa, ele vem com placas laranjas na sua lateral, com o código que informa qual tipo de substância ele está transportando, tá bom? Então, qual é o procedimento mais seguro a ser seguido? Nesse caso, você vai manter uma distância mínima de 50 metros, posicionando-se contra o vento e informar o número do painel aos bombeiros. Qual é a principal razão para manter os faróis baixos, acesos durante os dias em rodovias, conforme prática de ver e ser visto? Então, a principal razão é para que os outros motoristas, mesmo a longa distância, percebam a presença do seu veículo mais facilmente. Então, quando o outro veículo está com o farol aceso, lembrando, farol baixo, ele auxilia para que outros motoristas, mesmo a longas distâncias, percebam a presença do seu veículo. Tá bom? Em um cruzamento não sinalizado entre duas vias de mesmo porte, qual veículo tem a preferência? Essa aqui é uma regra do Código de Trânsito do CTB, que é o Código de Trânsito. Em um cruzamento não sinalizado entre duas vias de mesmo porte, o veículo que estiver à sua direita, ele terá a preferência, tá bom? O veículo que estiver à direita do condutor. É a resposta para essa pergunta. Qual a atitude correta de um bom condutor ao ver um sinal de trânsito ficar amarelo? Essa aqui é ótima. A atitude correta, gente, sinal ficou amarelo, você vai reduzir e se preparar para parar com segurança antes da faixa de pedestre, tá bom? Sinal ficou amarelo, você não vai acelerar para passar no sinal. Você vai reduzir a velocidade e se preparar para parar com segurança antes da faixa de pedestre. Vamos para mais uma. Então, o que o motociclista deve verificar em seu capacete para garantir que ele está em conformidade para circular? O motorista, no caso, o motociclista, ele deve verificar se o capacete sofreu algum impacto ou dano estrutural e não usar se estiver danificado. O recomendado é sofrer um acidente, troca de capacete. Ah, mas o capacete ficou intacto, só teve alguns arranhões. Capacete, ele é o item de segurança e quando sofre algum impacto, ele acaba perdendo a sua segurança. No caso, ele perde a qualidade ao sofrer o impacto. Por isso que ele é recomendado a trocar sempre que o capacete sofreu algum impacto ou dano estrutural, tá bom? Ele não deve ser usado danificado. E para finalizar nossas questões,
Estacionar em uma vaga reservada para idoso ou pessoas com deficiência sem possuir a devida credencial, ela é uma infração gravíssima, por ser uma falta de respeito e a lei da responsabilidade. Então, é uma infração gravíssima, é uma falta de respeito e de respeito à lei de acessibilidade. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham gostado. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me perguntar. Até a próxima.